aí, galerinha, tudo bom? Estamos aqui num domingo de sol maravilhoso em Porto Alegre e vamos fazer o quê? Obviamente, como todo mundo sabe, discutir as questões do Enem. Eu vou comentar as questões do Enem de ontem, né, que foi sábado, e eu vou comentar. A numeração, pessoal, vai ser a numeração da prova branca. Então, na verdade, você segue a numeração que eu falei se você pegou a prova branca. Se você pegou outra cor de prova, você segue a questão, o tema da questão que eu vou falar, tá bom? Primeiro eu vou disponibilizar esse vídeo hoje de noite, depois que vocês voltarem da prova, para as minhas alunas. Sim, são só meninas por enquanto do curso da PIL, aqui de Porto Alegre. E depois, amanhã, segunda-feira, eu vou disponibilizar pra galera, ok? Então vamos lá. Deixa eu só amenizar aqui. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão da prova branca de biologia, da prova de ciências da natureza na prova branca, é a questão 46 na prova branca. Para quem não pegou a prova branca, é a questão da diabetes insípidos. Uma questão surpreendente, né? Não estava esperando uma questão sobre diabetes insípidos, né? Uma questão de fisiologia humana, então, que cai bastante. Já comentei, eu tinha comentado isso no pré-prova, inclusive, com a galerinha que fez pré-prova comigo. E o diabetes insípidos, pessoal, ele é diferente da diabetes mellitus. Por quê? Porque a diabetes mellitus tem a ver com a produção de insulina, tá? Que é secretada pelo pâncreas, ok? Uma questão de endócrino também. Porém, a diabetes insípidos não está relacionada com a produção de insulina. Ela está relacionada com outro hormônio, a produção de outro hormônio, que é o ADH, o hormônio antidiurético. O que acontece com quem tem diabetes insípidos? O insípidos vem justamente do insípido, sem gosto. Por quê? Porque a urina dessas pessoas fica aguada, tá? Não que alguém tenha aprovado a urina dessas pessoas, assim espero. Mas, o que acontece? Nesse distúrbio fisiológico, a pessoa, os rins não filtram adequadamente o sangue, não retém, não fazem a reabsorção da água corretamente, então a urina da pessoa, a pessoa tem poliúria. O que é uma poliúria? Uma pessoa que faz muito xixi. E esse xixi da pessoa, ele é praticamente água. E aí, o que acontece? Dentre as alternativas que a gente tinha nessa questão, que tinha como enunciado. Vamos lá ler o enunciado. Portadores da diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, sigla em inglês ADH, secretado pela neurohipófise. Foi um gato meu que pulou aqui, não repare. Para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Ok, gente, acabei de explicar isso. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Então vamos lá. Se ele não consegue reabsorver a água dos túbulos renais e tem poliúria, ou seja, faz muito xixi, elimina muita urina com água, o que vocês esperam ali? A desidratação, certo? Para quem tinha prova branca, era a letra E. Para as outras pessoas que pegaram outras cores de prova, daí procura I. Desidratação era a resposta que você tinha que ter assinalado. Frisando de novo, né, gente? Frisando de novo não quando eu falei isso. Eu tô comentando uma prova, porém, o gabarito que eu estou dando não é o oficial. O gabarito oficial sai quarta-feira, tá bom, galera? Tô fazendo e comentando as questões de acordo com os meus conhecimentos para ver se ajuda. Tomara que ajude. Aí, a gente tem a questão da prova branca 49. Para quem não tem a prova branca, era a questão do tema de evolução.
Na verdade, a questão era a seguinte, ó. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Todos os seres vivos. Então, galera, quem não grifou ali de alguma maneira, não circulou com lápis ou com a própria mente, todos os seres vivos e processos biológicos, pode ter se perdido, tá? Por quê? Porque um processo biológico comum a alguns seres vivos pode ser lá o desenvolvimento embrionário, né? Por exemplo, dentre os mamíferos, sei lá eu. Porém, gente, ele tá falando de todos os seres vivos. Se ele tá falando de todos os seres vivos, eu tenho que incluir desde bactéria. Eu tenho que incluir monera, eu tenho que incluir protoctista, eu tenho que incluir fungo, eu tenho que incluir planta. Qual o processo biológico comum a toda essa galera? Processo biológico, se eu estou envolvendo bactéria, tem que ser um processo que aconteça desde o nível unicelular. Estamos chegando lá. Exigia calma, essa questão era curta, porém exigia calma. Então, gente, galera, olhando ali as alternativas, estava gritando para vocês síntese proteica. Por quê? Porque a única estrutura comum a todos os seres vivos é o quê? Ribossomo, que é uma estrutura que não tem membrana. Então, desde os procariontes tinha ribossomo. Então, desde os procariontes tinha síntese proteica. Então, os bichinhos, que não são bichinhos, são bactérias, né? As bactérias tinham DNA. Esse DNA era lido, transcrito, traduzido em uma proteína pelos ribossomos. Então, ok. Então, é síntese proteica a resposta dessa. Para quem tinha prova branca, era a letra E. Outras cores de prova, né? Você tinha que ter assinalado a alternativa correspondente à síntese proteica. Vamos para o outro. Próxima questão de biologia, então, é a questão 54 na prova branca. Na prova das outras pessoas, era do tema do crossing over, tá? Meiose e crossing over. Vamos lá. O Brasil possui um grande número de espécies distintas de animais e vegetais, e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. Tá? O texto de apoio está aí. O incremento da variabilidade, está aí sobre o que a questão vai falar, ocorre em razão da permuta genética, o que é isso, pessoal? Crossing over, a qual propicia troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Tudo isso não é novidade para vocês, não deveria ser. Essa troca de segmentos é determinante no que, pessoal? Na produção de indivíduos mais férteis? Nada a ver. Transmissão de novas características adquiridas? Não, elas estavam ali já. Recombinação genética na formação dos gametas? Sim, é a recombinação, né, genética daqueles genes que estavam naquelas cromátides não irmãs para formar o que na meiose? O que a meiose forma? Gameta. E aí aumenta a variabilidade genética dos indivíduos que podem vir da junção desses gametas. É por isso que a reprodução sexuada é provedora de maior diversidade biológica, ok? Enquanto que as reproduções assexuadas que existem, elas não provêm, né, aumento de diversidade, de variabilidade genética. Então, o pool gênico na assexuada diminui enquanto a sexuada aumenta. Por quê? Porque tem produção de gametas com recombinação genética promovido pelo crossing over, que é a permuta que está aí no enunciado. Então, a resposta correta era C para quem tinha prova branca. E para quem não tinha prova branca, tem que procurar recombinação genética na formação dos gametas.
Ok? Próxima questão, questão 56. É a questão, é a questão dos processos imunológicos. Essa eu já tinha falado na pré-aula do pessoal que era uma questão muito comum de cair, né, no Enem. Eles adoram perguntar a diferença entre imunização ativa e imunização passiva, ou seja, a diferença entre soro e vacina. E ela veio com uma roupagem bem camufladinha para quem estava cansado, né, da outra prova. Mas para quem não estava cansado e respirou direitinho, comeu um chocolate, uma banana, uma maçã, conseguiu ver que era sobre isso a questão, certo? Ela tinha um pega-ratãozinho ali. Vamos olhar ela então. Ó. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Deixa eu ver se eu aumento aqui. 2 destes métodos utilizam micro-organismos vivos. E são eles: 1. As vacinas atenuadas, constituídas por patógenos, ou seja, sei lá, vírus, bactérias, né? Patógenos avirulentos. E os probióticos, que contêm bactérias benéficas, como os lactobacilos, por exemplo. Na figura são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Então, a gente está falando de bactéria, tá? Então, tem ali, 1. Essas bactérias vão agir competindo por nutrientes com os patógenos, e aí vão nos proteger. 2. Elas vão produzir substâncias antimicrobianas, ou seja, elas produzem no intestino substâncias antimicrobianas. 3. Elas disputam por sítio de adesão nas células. Então, os que seriam os patógenos não conseguem aderir, porque as bozinhas estão ali. 4. Estimulando a produção de imunoglobulinas. Então, elas estimulam as nossas células a produzir glóbulos vermelhos, tá? Glóbulos vermelhos, desculpa, olha aí o domingo de manhã. Glóbulos brancos. E 5, elas mantêm a integridade epitelial do intestino, então, fazendo com que ele absorva melhor os nutrientes. Gente, aí ele pergunta o seguinte, ó. Qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Vacina. O que é vacina? Imunização ativa ou passiva? Ativa. Por quê? Porque as vacinas, elas não têm os anticorpos prontos. Não é um processo passivo. Eu não injetei lá no cavalo, o cavalo fez o anticorpo e aí eu peguei o anticorpo do cavalo como um soro antiofídico, por exemplo, que é o contra o veneno da cobra. Não. O que as vacinas fazem? A gente injeta o patógeno, o antígeno do patógeno atenuado ou até inutilizado para acordar o nosso sistema imunológico para a gente produzir anticorpos. Então, a gente produz anticorpos. Dessa situação aí, vocês podiam ficar entre duas. Entre a 4, que é o estímulo à produção de imunoglobulina, a palavra que está gritando aí, estímulo, e a outra, a 2, produção de substâncias antimicrobianas. Olha a palavra gritando, produção. Quem é que está ali produzindo? É a bactéria, não a gente. Então, se é a bactéria que está produzindo na 2, a substância, o anticorpo, então ela não pode ser o caso de ser similar à vacina, porque ela está produzindo e o que ela produz então seria um soro pra gente, porque se a gente vai usar a substância que ela está produzindo, não sou eu que estou produzindo. Então, a resposta correta é o probiótico 4, que na prova branca está na letra B de bola. Por quê, Jana? Porque tá ali a palavra, ó, elas estimulam a produção de imunoglobulinas na gente. Então, a gente vai fabricar o anticorpo, uma imunização ativa, como uma vacina. Certo? Facinho, vocês devem ter acertado. Certo, meus amores?
E aí a gente então vai para a próxima questão. A questão 57 é a questão Tá, 57, gente, na prova branca, de novo, tá? Se você não pegou a prova branca, é a questão das mudanças climáticas. Olha aí, eu falei que podia cair um troço desse, né, queridos? Não veio com a roupagem toda da reunião em Paris, né? Eles não citaram isso. Porém, veio o tema das mudanças climáticas, né? O painel intergovernamental das mudanças climáticas, com a sigla IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. Mitigação para frear e adaptação é o que fazer depois da merda feita. Então são coisas diferentes, conseguiram perceber? Uma vai prevenir, a outra vai remediar. Como é que a gente vai se adaptar às mudanças climáticas depois que o troço já engolou, foi ladeira abaixo, não tem o que fazer, vamos nos adaptar. Mitigação é para reduzir, prevenir. Continuando, tá vendo? Vocês precisam interpretar as questões. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças. Ok? O que causa? Vamos mitigar. Vamos prevenir. Por isso, quando a professora de redação de vocês fala para vocês ampliarem o vocabulário de vocês, é por causa disso. Porque daí vira ele, professora, o que é mitigação? No Enem não dá para perguntar pro fiscal. Então, vamos lá. Voltando. Procurando reduzir a concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera. Isso é mitigar, é prevenir, né? Então, a gente faz isso para não chegar a ponto da gente ter que se adaptar a isso. As estratégias de adaptação, daí é quando a merda tá feita. Por sua vez, eu tô desbocada, né? Merda, a professora falou merda, desculpa, mas depois que o estrago já tá feito, tá? As estratégias de adaptação, então, que a gente tem que ver, são direcionadas aos efeitos. Então, o que aconteceu, né? O que a gente vai ter que fazer? É isso. Procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas, já em andamento, de modo a reduzir os seus efeitos negativos. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Para se adaptar. Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Vamos ler as alternativas. Se você errou essa, eu vou te estapear. Bom, prova branca, de novo, tá? Vamos lá, vou ler as alternativas. Construção de usinas eólicas. Isso é para remediar ou é para prevenir? Para prevenir, a gente constrói usina eólica para não emitir gases poluentes. Tratamento de resíduos sólidos também, a gente previne, né? A gente constrói uma unidade de tratamento de resíduos sólidos para não ter aquele bando de lixão com um monte de coisa lá que vai ficar um monte de anos ali para se degradar. C. Aumento da eficiência dos veículos. Também é prevenção, é mitigação. Por quê? Porque a gente bota filtro nos canos de escapamento dos carros. Para quê? Para não emitir gases poluentes, né? Os gases estufa para a atmosfera. Adoção de agricultura sustentável de baixo carbono. Mesma coisa, é mitigação. A gente faz isso para prevenir o dano. E a E, na prova branca? Criação de diques de contenção em regiões costeiras. Isso é quando já. E aí tem que construir dique, muro, tá? Para que a onda gigante não nos engula num tsunami qualquer quando as geleiras todas derreterem e nos comerem vivos. Ai, que legal esse cenário. Mas é isso aí, tá? Então, a única medida de adaptação aí é a construção de diques. Certo? Então, se você tinha prova branca, era a letra E. Se você tinha prova de outra cor, daí era a criação de dique. A que tinha dique era a certa. Se você não sabia o que era dique, bem feito, você errou. Tá? Que professora má. Sou má, sim. Vai ler. Fica menos no Facebook e vai ler. Livros, não Facebook.
Bom, aí a gente sai da 57 e vai para 62, tá? A 62 era bem legal. Só eu achei. Bom, ela é uma questão que fala que que a emissão de dióxido de carbono na atmosfera prejudica a absorção de nitrato pelas plantas, tá? Então ele vai falar de 2 ciclos biogeoquímicos. É ecologia de novo, olha como cai a ecologia, eu não avisei. Todo mundo avisou, na verdade, todos os professores. Então, assim, ó, fala de 2 ciclos biogeoquímicos. Eu lembro que nos meus slides eu botei exatamente os dois. Eu botei ciclo de nitrogênio e ciclo do carbono. Então ele fala de dióxido de carbono e ele fala no nitrato. Daí ele vai falar assim, consequentemente, a qualidade nutricional dos alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera vão aumentando, ó, atingem as estimativas para as próximas décadas, que é aumentar. Eu lembro que eu até mostrei um gráfico disso na aula. Então, assim, ó, eu boto o gráfico aí para vocês nessa explicação, para vocês ficarem felizes comigo e não errarem nunca mais isso. Então, assim, à medida que o nível de dióxido de carbono sobe, o que ele está falando aí? Que a absorção de nitrato pelas plantas cai. E aí ele vai perguntar o quê? Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução do quê? Aí ele bota um monte de coisa ali. Amido, frutose, lipídio, celulose, proteína. Eram essas as alternativas. Se você tinha a prova branca, a alternativa correta era a letra E. Por quê? Porque a letra E tinha proteína. Por que é proteína, Jana? Porque se ele está falando, né, nesse contexto, a qualidade nutricional, lá em cima ele falou o quê? Que a qualidade nutricional desses alimentos diminui à medida que o dióxido de carbono na atmosfera atinge lá. Por quê? Porque ele falou lá em cima que os níveis de dióxido de carbono altos na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Se a planta não assimila nitrato, não absorve nitrato pelas bactérias, enfim, fixadoras de nitrogênio, blá, 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 o que acontece? Esse nitrogênio não entra no ciclo, né, não entra na cadeia alimentar. A gente só consegue ter acesso a esse, a gente não respira nitrogênio que está na atmosfera, né? Então a gente tem o nitrogênio nas nossas moléculas, como? Porque vem do que a gente come, né? Na cadeia alimentar, na cadeia trófica. Qual dessas biomoléculas tem incorporado nitrogênio, meus amores? Proteína. Proteína é feita de quê? Cadeia de aminoácidos. Como é que é o aminoácido, gente? Não é um grupo amina? O que é o grupo amina? Bota aí a foto. Ah, olha o nitrogênio ali, pessoal. Então tá aí. Então, proteína, né? Então, se eu não tenho como... Quando eu não incorporo o nitrogênio na cadeia alimentar, o trigo, coitado, vai ter a síntese proteica prejudicada, certo? E o valor nutricional dele vai lá para as cucuias. Se ele conseguir brotar, tá? Que não sei não se ele brota. Então, vamos lá. A outra questão é a questão 63. A questão 63, ela vai falar da prova branca, tá, pessoal? É aquela que vai falar que pesquisadores recuperaram DNA dos ossos do mamute. E aí ele vai falar no carbono 14 como marcador de idade geológica, certo? Essa daí era uma questão chatinha, porque a pessoa tinha que saber que essa técnica de datação apresentada no texto, ela leva em... Como é que ela é? A pessoa tem que conhecer isso, tá? Então, a proporção, ela compara a proporção conhecida entre o carbono 14 e o carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. É isso que ela faz, tá? Aqui na prova branca era a letra A. Certo? Bem chata essa, tá? Não gostei dela, até porque eu não lembrava que era assim que fazia. Tá? Aí a questão 64, essa era linda, e quem errou, eu também bato. Surro.
Vegetação, bioma, gente, bioma. Eles podiam ter sido sacanas, eles podiam ter botado um bioma horroroso para você saber o que era. Sei lá, tem uns biomas bem complicados de lembrar se você não estudou bastante bioma, né? Mas, poxa, mangue! Gente, bioma de manguezal não tem como não saber, né? Então, as plantas mangue tem que ter raiz. O que mangue tem? Lama, certo? Se você não sabe que mangue tem lama, também bem feito para você se você errou. Então, vai passear um pouquinho pelo Brasil, vai viajar um pouquinho, né? Vai se instruir, né? Sei lá, mas dá um jeito de saber estudar bioma, gente. Isso é importante para a vida. Se você não sabe que mangue tem lama, agradeça a Deus pela sua vida. Porque por mim você não a teria. Bom, mas enfim. Vamos ler. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustos com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Gente, já não precisava ler o resto, tá? Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato. Pô, tem um monte de lama, vai ter pouco oxigênio. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Sim, né? Por quê? Porque tem um monte de água. A água é salobra que tá ali e tem acúmulo de um monte de matéria orgânica. Inclusive concha calcária de bicho ali se decompondo. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. Sim, porque estão num ambiente quente. As características descritas acima referem-se a plantas adaptadas ao bioma manguezal. Se você errou, faz o favor de desligar esse computador que eu não quero mais papo com você. Então vamos lá. Agora a gente... tá. Qual era a alternativa, professora? Na branca era D, de dado, de Diego, de demônio, de Deus, de dinamite, se você errou. Então tá, vamos lá. Na outra prova colorida lá, das outras cores, daí eu não sei. Você tinha que ter marcado o manguezal. A 66 agora. Era aquela, na 66, a branca. Era aquela dos ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola, apresentam geralmente diminuição na sua diversidade e perda de sua estabilidade. Essa envolvia sucessão ecológica, era uma questão bem querida. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, mas ela era dificilzinha, tá? Os sistemas agroflorestais podem cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração no processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Aí ele pergunta assim, essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois... Aí ele vai vir com as alternativas queridas. Essa eu vou ler cada uma com vocês, porque essa era a mais complicadinha, na minha opinião, da prova. Então, vamos lá. A. Substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. A intenção aí, pelo que vocês leram, não é substituir as espécies cultiváveis. É cultivar, porém, cultivar as duas coisas. Árvore, né? E, sei lá, melancia, milho, whatever, né? B. Então, a não era. Ou a que tinha isso não era, tá? A outra alternativa, intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Gente, tudo que tem glalacida é um troço que é meio suicida. Inseticida, herbicida, sei lá, só me veio isso na cabeça. E suicida. Então, assim, ó, gente, não, isso daí... Biocida é um troço que mata a vida, tá? Então, não, essa alternativa também não é.
promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Esta pode ser, tá? Porque as espécies arbóreas, as folhas caem, enfim, tem todo um aumento da atividade dos seres. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Fungo e bactéria. Decompositores. Tá, então vamos botar essa daí em stand-by. Aí, ó, outra. Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Podia ser? Gente, até podia. Mas quem é que disse que tem bicho ali ainda? Calma lá, vamos ver outra. Mas podia confundir essa daí, tá bem bonito. E, na prova branca, cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Nada a ver isso daí. Por quê? Você poderia pensar que é verdade isso aí. Só que se você estudou sucessão ecológica, você sabe que as espécies pioneiras, as gramíneas e blá blá blá, elas são espécies extremamente resistentes, principalmente à insolação, né? Então não precisa de árvore, né, para aumentar a resistência delas e a coisa acontecer. Então, a que mais se adequa, tá, à estratégia de conciliação entre recuperação e produção agrícola é o quê? O que vai ajudar a recuperar, vai dar mais estabilidade, manter o clima. Quem é que na sucessão ecológica vai tornar o ambiente mais estável? A comunidade pioneira, intermediária ou a clímax? A clímax, tá? Que já tem árvore. Então, ela mantém mais umidade, né? Porém, ela é mais vulnerável. E quem é que é mais resistente? Quem é que vai poder, daí, né, crescer também? A comunidade pioneira é mais resistente. Geralmente, o que se cultiva? Gramínea, né? Arroz, milho. Então, mesmo que se cultive outra coisa, quando a gente fala em recuperação ambiental, aqui a comunidade pioneira junto com a comunidade clímax arbórea, né, para controlar a estabilidade do local e a resistência. E a produção agrícola precisa do quê? Matéria orgânica para crescer, né? Quem é que vai dar isso? Quando a gente tiver maior adubo. Quem é que dá maior adubo? Quando a gente vai ali e lê, promove maior biodiversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica, tá? Quando a gente fala em agricultura, a gente tem que falar no solo. Então, a única alternativa que tem ali o solo gritando, falando que tem mais matéria orgânica, é a C na prova branca. Se você não tinha a prova branca, você tinha que procurar a que falava no aumento da matéria orgânica no solo, tá bom? Era essa a correta. Dúvidas, vocês, por favor, me xinguem nos comentários que eu explico de novo de outro jeito. Aí a gente tem outra questão, gente. Apesar de botânica ser uma coisa extremamente rara, cair, às vezes cai, né? E caiu nessa prova. Desculpa aí, eu nem dei muita bola pra botânica e caiu, né? Caiu uma questão de fisiologia. Essa questão de fisiologia, que era a questão 70, falava sobre xilema, né? Então ela falava o seguinte: a figura baixa em árvorezinha, ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Daí tinha lá bonitinho, né? Ele vai perguntar. Ele perguntou o seguinte: mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, esta seiva continuaria naturalmente seu percurso. Primeiro, para responder essa questão, você tinha que saber o que é o xilema. Que seiva o xilema leva? Bruta. O lenho. Vasos lenhosos. Seiva bruta. O que é seiva bruta? Água e sais minerais. Também, para responder essa questão, você tinha que lembrar que o mecanismo de subida de água no xilema
ele obedece, ele vai contra a ação da gravidade, por quê? Porque é um sistema de tubos condutores fechado, que abre e fecha, abre e fecha. Quem é que abre e fecha para exercer uma pressão que vai lá embaixo nas raízes, fazer com que a água suba por capilaridade? O que é a capilaridade? É quando as moléculas de água presentes no solo, elas, por duas propriedades da água, é quando a água que está lá no solo, ela, por tensão e coesão entre as moléculas, por causa das pontes de hidrogênio, elas vão uma puxando a outra, uma puxando a outra, uma puxando a outra, elas vão subindo, tá? Por quê? Porque as moléculas das paredes do xilema vão se unindo com a água e aí ela vai subindo e puxando a próxima molécula. Isso é a capilaridade. É a mesma coisa que aqueles experimentinhos, quando a gente coloca um canudo na água, tampa em cima e a água sobe, tá? Isso, pessoal, é capilaridade, certo? Ela só conta, e aí é super complicado também, porque ali ele fala em glutação, ele fala em gravidade, ele fala em respiração, em fotossíntese, em transpiração. Para responder essa questão, você tinha que saber o que era seiva bruta, o que era xilema, e você tinha que lembrar que o xilema, então, é um sistema de vasos condutores fechados, que, na verdade, faz com que a água suba, porque o estômago fecha e aí a água consegue subir por capilaridade. Então, se não tem capilaridade ali, tá? E não confunda a capilaridade por gravidade, tá? Se eu não tenho capilaridade ali, vamos ver o que eu posso botar. Bom, a capilaridade só acontece lá embaixo porque eu fechei em cima. Quem é que fechou em cima? Estômago. Estômago é a estrutura relacionada com qual dessas ações aí fisiológicas? Transpiração. Então, era esta a correta, certo? Na prova branca era a E. Tá bom? Letra E, então. Transpiração, ok? Não me xinguem que eu falei que botânica cai pouco, ó, tu viu? Uma. De puramente botânica, uma. E aí a gente vai para a questão 73. A questão 73 era sobre anticoagulante, gente. Maravilhosa essa questão. Adoro questões assim. Então, assim, ó. Ele diz o seguinte: a formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto, acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas anticoagulantes, que não vai deixar, então, o coágulo se formar. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com esta propriedade. Se eu estou falando em coágulo, gente, vocês já vão suspeitando que o bicho que eles ficam interessados, eles vão ter substâncias anticoagulantes para quê? Quando? Para se alimentar, quando ele se alimenta de sangue. Então, aí, dentre as alternativas ali, ó, porque ele vai pedir o seguinte, ó, considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessas pesquisas para procurar anticoagulante, então, são quem? A gente vai ter que procurar ali nessa lista, nas alternativas desses bichos, o que se alimenta de sangue, o que é hematófago. Por quê? Porque qualquer bicho hematófago, seja ele morcego, sanguessuga, mosquito, ele tem na saliva, principalmente, uma substância anticoagulante. Para quê? Para quando ele está se alimentando, o sangue continua saindo. Porque se o sangue coagular, não sai mais. Então, na saliva, ele tem um anticoagulante. O morceguinho fica lá lambendo e aí fica saindo sangue. Quando ele para de lamber, daí coagula. Porque daí não tem mais substância anticoagulante, não tem mais saliva ali, daí a ferida consegue fechar. Mesma coisa mosquito.
tá? Mesma coisa sanguessuga. Tem morcego e sanguessuga aí? Não. O que tem? Tem molusco fitófago. Fitófago é quem se alimenta de fruta. Não, aliás, planta. Fito, planta. Fago, comer, alimentar. Então, não é molusco fitófago. Moscas saprófagas, não. As moscas saprófagas se alimentam de matéria em decomposição, cocô. Pássaros carnívoros. Ai, não, né, gente? Só se você chutou isso daí pra errar. E nem viu as alternativas, né? Morcegos, podia ser. Só que ali, ó, frugívoros. Eles se alimentam de frutas, eles não são hematófagos. Esses morcegos, inclusive, são a maioria, tá? Não é essa. Mosquitos hematófagos. Olha o hematófagos ali brilhando para vocês, cheios de glitter. Era esta a correta. Na prova branca, então, era a alternativa E, de elefante, de esquisito, de elementar, meu caro Watson, de esmeralda. Chega. Aí a gente vai para outra questão, próxima questão de biologia. Ai, meu Deus. Esta questão aqui era aquela, ó, aquela que falava que o pesquisador pegou, botou tela num costão rochoso, deixou outro costão rochoso sem tela. Na verdade, isso daí é interpretação de tabela, meus amores. Não era níveis tróficos, não, era só interpretação de dados. A resposta estava na tabela, mas para isso você tinha que ler direito, ter calma, respirar. Então vamos lá. Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas. Então, os peixes e as presas deles. Densidade, número de indivíduos por metro quadrado. E porque como é que você sabe isso, professora? Porque tá ali escrito na tabela. Ó. Densidade de indivíduos por metro quadrado. E tamanho das presas por centímetro. Tá? Que tá ali na tabela também escrito isso. Então, ó, no experimento, ele colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento. Então, numa área, ele botou uma tela que os peixes não conseguiam chegar no alimento, na presa. E comparou com o resultado com uma outra área na qual os peixes tinham acesso livre. Daí ele vai ver. Então, o que vocês esperam? Que se uma população aumentou onde não tinha tela, né, provavelmente aliás, se a população aumentou no experimento que tinha a tela, onde o peixe não conseguiu comer, é porque ela é uma provável presa do peixe mesmo, tá? E daí dá pra gente saber também se o peixe se alimenta do bicho quando é pequeno ou grande. Vamos ver lá na tabela, acho que vai ficar mais fácil vocês observarem na tabela. Alga, tá? Densidade de indivíduos. Quando estava coberto por tela, 100. Quando estava sem tela, 110, não mudou muito. Tamanho médio de indivíduos, 15 para 18, também não mudou muito. Craca, área com tela, 300. Sem tela, 150. Olha, com tela, dobrou. Então, aí já tem uma coisa interessante. E aí, ó, o tamanho dos indivíduos com tela, 2 centímetros. Sem tela, 1,5. Tá? Então, a craca é interessante dar uma olhada. Isso aí indica o quê? Ó, 2 para 1,5. Que eles se alimentam mais de bichos maiores. Porque, ó lá, os de 2 centímetros permaneceram ali na área com tela. Enquanto na área sem tela eles eram menorzinhos, ó. Mexilhão. Mexilhão de 380 na área com tela, na área sem tela, onde os bichos estavam podendo comer eles foram para 200, ó. Então, o mexilhão é predado também, que nem a craca. Por quê? Porque aumentou de tamanho na área com tela, tá? Quando não tinha tela, eles comeram, ó. E aí, quem é que é comido, menorzinho ou maiorzinho? Menorzinho. Por quê? Porque na área com tela eu tinha um tamanho menor de mexilhão, lá, 3. E na área, eita, vento. E na área sem tela, eles eram maiores. Então, os maiores, os bichos não comiam, né? Porque eles estavam ali na área sem tela.
E a assídia? A assídia, olha lá, então protocordado, para quem não sabe, tem ali, ó, 55 na área com tela, 58 sem tela. Então, não mudou muito. Assim como o tamanho também não mudou muito. Então, ó, alga e assídia não vai fazer muita diferença, tá? Acho que a gente vai ter que dar uma olhadinha mais especial, com mais carinho, nas alternativas com craque e mexilhão. Vamos ver, ó. O que ele pergunta? O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos ou das algas? Não. A gente já falou ali que não mudou. Cracas, pode ser. Vamos ver a frase. Predando, especialmente animais pequenos. Não, né, gente? A gente viu lá em cima que eles predam os animais grandes. Que os pequenos, olha lá, 1,5 ficaram ali no sem tela. Então, essa não é por causa do tamanho, tá? Porque eles predam craca. Só que eles predam as grandes. Mexilhões pode ser também, ó, predando especialmente animais pequenos. Exato, essa era a alternativa correta. Mexilhões predando especialmente os animais pequenos. Que a gente vê ali na tabela isso acontecendo, ó. 380 quando tinha tela, né? Permaneceram 300, então eles não conseguiram comer esses bichos, então eles se proliferaram ali. E quem que eles comem? Os pequenos, porque os pequenos proliferaram também com tela, no sem tela, os grandões ficaram, eles nem deram bola, tá? Então, a resposta correta, mexilhões predando especialmente animais pequenos. Vamos ver a D, só para 4 espécies testadas predando indivíduos pequenos. Não se vê isso na tabela. Assídias, não, as assídias a gente viu que não são, porque também não variou significativamente, tá? Muito bom. Então, de novo, para quem tinha a prova branca, a resposta correta era C. Para quem tinha a prova de outra cor, tinha que ser o mexilhão, predando especialmente animais pequenos, que é a única alternativa que tinha mexilhão. Certo? Essa, de novo, essa era única e exclusivamente uma questão de interpretação de dados na tabela. Calma, respiração, tá? E vocês iam conseguir ver as respostas saltando nas vistas. Bom, a questão 76 era sobre níveis tróficos, era uma questão linda. Então, vamos dar uma olhada. Questão 76 da prova branca, tá? Para quem não tinha prova branca, era a questão que dizia o seguinte: ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica. CO2. Ele não falou isso no enunciado, né? Mas você tem que saber, criatura. Ora se encontra em sua forma orgânica. Se a gente está falando de cadeia alimentar, ele só pode estar falando de, principalmente, glicose. C6H12O6. Em uma cadeia alimentar composta de fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo e peixe, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Gente, o que é fitoplâncton, o que é zooplâncton? Fitoplâncton, fito de planta, são as criaturas autotróficas, certo? As criaturas fotossintetizantes, as microalgas, tá? Ou, sei lá, cianobactérias, né? As criaturinhas que fazem a fotossíntese no fundo do mar, ou nos rios, ou nos lagos, etc. Quem é o zooplâncton? São os bichinhos, as larvinhas de crustáceos, de equinodermos, né, os alevinos, acho que talvez nem alevinos seja, mas enfim, são daí animais, tá, gente? Que já são consumidores, eles são heterotróficos, eles não, na verdade não tem só animal, tá, gente? Tem protozoário também, enfim, mas eles são heterótrofos, eles não fazem fotossíntese. Então, quem é que vai conseguir pegar o carbono da forma inorgânica e converter para a forma orgânica? De que processo eu estou falando? Fotossíntese. Pega o CO2, fixa esse CO2 e no ciclo de Calvin vai construir glicose, tá bom, gente? No ciclo das pentoses. Transformando, então, ele
em moléculas orgânicas, que daí sim vão passar nos níveis tróficos para o zooplâncton, depois para quem comeu o zooplâncton, depois para quem comeu o zooplâncton e assim sucessivamente até chegar todo mundo morrer e os decompositores então voltarem isso para a atmosfera, tá bom? Então, para quem tinha prova branca, a resposta certa, onde estava escrito fitoplâncton, era a letra A. Para quem não tinha prova branca, eu tinha que assinalar a resposta do fitoplâncton, que tinha fitoplâncton, certo? Maravilha! Aí depois a gente tem uma questão linda sobre mitocôndria. Ah, como é que eu ia saber que era sobre mitocôndria, Joana? Para quem tinha prova branca, essa era 78. Ela dizia o seguinte: as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diversas organelas, de acordo com suas funções. Tal proteína vai funcionar para tal coisa, então vai para tal organela, tá? Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa e matar essa criatura, essa maldita, podendo cortar o aporte energético e destruir essa célula. Maravilha se ele conseguir isso. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Se a gente está falando de ciclo de Krebs e energia, a gente está falando de qual organela, cara? Mitocôndria. Se você não acertou essa também, se mata, tá? Não se mata, gente. Estuda mais, por favor. Assiste minhas aulas. Ou assiste a aula do professor de biologia que você gostar, mas, poxa, aprende que, né, ciclo de Krebs acontece na mitocôndria, então o cara tem que saber isso, tá? Nada a ver com núcleo, nada a ver com peroxissomo, nada a ver com complexo de Golgi, nada a ver com retículo plasmático, tem a ver com mitocôndria, cara. Nenhum desses outros faz ciclo de Krebs. Aí, gente, então, na prova branca era B. Nas outras provas, mitocôndria. Aí a gente tem uma bem complicadinha também, né? A 81 era a questão do milho. Era uma questão meio complicadinha, tá? Então, ó, o esquema representa... E era complicador, inclusive, da vida de quem estava sabendo a matéria. Isso é ruim, mas vamos lá. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima, tá? Aí tem lá o milho, hidrólise. Acontece... Aí lá no esqueminha dava para saber, tá? Tinha que olhar o esquema, gente. Tinha que olhar o esquema com calma, respirando e meditando. Então, assim, ó, milho, aí tinha que acontecia a hidrólise, que é a quebra de alguma molécula ou algumas moléculas utilizando água, tá? Acontecia uma hidrólise ali, depois entrava a levedura e depois acontecia a fermentação para a produção de CO2, etanol e água, tá? Então a hidrólise acontecia antes, não era durante a fermentação. Então, ó, a etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para quê? Para que a glicose seja convertida em sacarose? Não, né, gente? Porque é uma quebra. Não é uma produção de alguma coisa, né? Então a glicose para virar sacarose ela tem que unir com alguma coisa. Qual que era a resposta correta dessa? Era o amido, que para que o amido seja transformado em substrato utilizável pela levedura. Simples assim. Por quê? Porque a hidrólise não acontece antes de eu adicionar a levedura. Então, né? Aí podia entrar em dúvida, podia ser a enzima dessa planta sejam ativadas. A água aciona, ativa a enzima, gente. O que influencia na ação de enzima? Temperatura e pH. Então, não. A maceração favoreça a solubilização em água. Eu falei em algum momento que eu macerei alguma coisa? Não.
Que os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados, viagem total. Não, a água não faz isso. Então, a resposta certa, que mais se encaixa aí, né, que poderia ser por exclusão das outras, se você não soubesse do processo, é para que o amido é a mais a que mais faz sentido, né? Ali no desenhinho tem a hidrólise acontecendo antes da adição da levedura, o que nos faz crer que essa hidrólise faça com que o substrato seja utilizável pela levedura. E é o que realmente acontece. Aí a gente, bom, essa então, tá? Na prova branca era a letra C. Não, desculpa, na prova branca era a letra D, de dado, de decisão, de diamante. Tá? E nas provas coloridas você tinha que procurar a questão que tivesse escrito, né? Tornar então o substrato utilizável pela levedura. Aí a gente tem, depois dessa, a questão 90. Finalmente, a gente tem a última questão, que é a questão 90. Linda. A coleta de fezes, 90 na branca. A coleta de fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente, né? Gás metano, de uma maneira solta, que é um gás do efeito estufa, e plástico, não biodegradável. Aí, na figura 2, ilustra o projeto ParkSpark, desenvolvido em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas num biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque para acender luz, etc. Olha que maravilha! E aí ele vai perguntar o seguinte para você, meu querido. Uma inovação desse projeto é possibilitar a queima do gás metano? É. Para fazer essa questão, você tinha que entender como funciona um biodigestor e saber que no cocô tem metano, né? Então, minha gente, a queima do gás metano utilizado pelo biodigestor, que queima aquela cocosada toda, essa energia da combustão do gás metano é utilizada. O que queima? Porque a energia da queima de combustíveis fósseis, né, é usada quando a queima do petróleo, a queima do carvão, né? Então, por isso que não tem nada a ver com aquela alternativa que tem combustíveis fósseis, porque o cocô não é combustível fóssil. Então, a queima do gás metano que tem no cocô vai fazer com que esta energia da combustão alimente, então, seja convertida em energia elétrica, por exemplo, certo? Mesmo princípio de qualquer de qualquer energia que é convertida em energia elétrica. Mas essa é da queima do cocô dos cachorros. Maravilha, né? Então não tinha a ver com armazenamento de gás carbônico, não tinha a ver com decomposição aeróbica das fezes, não tinha a ver com o uso mais eficiente de combustíveis fósseis, como eu já falei, e nem da fixação do carbono por moléculas orgânicas. Isso daí tudo era enrolação. A única que era verdadeira era a que tinha a queima do gás metano, do cocô, dos cachorrinhos. Então, a resposta certa na prova branca era a letra A. Se você não tinha outra cor de prova, você tinha que procurar. Aqui tinha escrito queima do gás metano. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham acertado bastante, que vocês tenham, na melhor das possibilidades, gabaritado essa prova. Mas espero que vocês tenham acertado o que deveriam. Qualquer dúvida, por favor, nos comentários, me acha, eu explico de novo, se não deu para entender. E é isso aí. Vamos aproveitar o domingo agora.